Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos e a partir desse vídeo eu espero poder me comunicar com vocês a respeito do lançamento de hardware, de software, de mudanças, de testes, enfim, tudo que envolve o mundo da informática. Eu espero e acredito poder comentar com vocês aqui e dar uma dica, de repente um comentário, aquilo que possa esclarecer a sua dúvida com relação a esses mesmos hardwares. Eu espero que esse vídeo realmente seja de suma importância para pessoas que ainda têm alguma dúvida e, claro, vocês que estiverem aí alguma crítica, alguma sugestão que eu possa melhorar aqui esse novo formato de vídeo, que vocês possam deixar aqui nos comentários logo abaixo. Eu vou gravar a tela aqui do meu PC e vou procurar comentar com vocês aqui a respeito de tudo o que está acontecendo, os portais que realmente estão publicando a notícia, para realmente dar crédito a eles, porque são eles quem estão reportando, e procurar comentar com vocês para que possamos trocar uma ideia a respeito do que está acontecendo no mundo do hardware. Então, vamos aqui ao vídeo. Bom, pessoal, então aqui, primeira parte aqui é do site hardware.com.br. A AMD Ryzen 7 7800X 3D supera a Intel Core i9 13900K em jogos, revela benchmark vazado. Um vazamento recente de benchmarks oficiais indica que o processador AMD Ryzen 7 7800X 3D, equipado com impressionante tecnologia 3D V-Cache, tem desempenho superior ao Intel Core i9 13900K em jogos. A novidade promete aquecer a disputa do mercado de processadores e atrair a atenção dos gamers. Caso você não saiba, a tecnologia 3D V-Cache é uma inovação da AMD que consiste em empilhar camadas de memória cache verticalmente na CPU, aumentando significativamente o cache disponível e melhorando o desempenho, especialmente em aplicações com jogos. Ou seja, pessoal, aqui nesse caso, a memória V-Cache da AMD é mais ou menos como funciona o Interposer. São camadas de silício que funcionam como memórias auxiliares, ampliando a capacidade de processamento. Então o processador realiza todos os cálculos numéricos e envia os dados, ou seja, os resultados obtidos para a memória cache, que depois a memória RAM será a responsável pela leitura e, consequentemente, envio para o vídeo. Então, com isso, os processadores da AMD têm se tornado mais velozes em alguns jogos, o que vale realmente dizer. E aqui, continuando, aqui nós temos aqui uma tabela, no caso foi a AMD, ela faz aqui entre o 7800X 3D e o 13900K. Então existe aqui uma curva onde a Intel ela se sobressai até onde nós temos aqui e se igualam 100%. Aqui no caso é que está tão difícil de ler aqui, pessoal. Eles não colocaram aqui um quadro aqui para poder ampliar. Mas os games eu vou procurar depois e vou colocá-los na descrição do vídeo. Mas pelo que eu estou verificando aqui, o Cyberpunk 2077, ela se sobressai. No caso, realmente é só. E o CSGO, que realmente, convenhamos, não é um game assim que exige tanta capacidade de processamento. Então o AMD Ryzen realmente ele se sobrepôs. No caso aqui, continuando, os dados divulgados pelo site VideoCards mostram que o Ryzen 7 7800X 3D apresenta um desempenho médio 7% superior ao Core i9 13900K em jogos do tipo AAA ou AAA. Os games foram testados com configurações elevadas de gráficos na resolução Full HD de 1080p. Alguns títulos como Horizon Zero Dawn e Total War destacaram-se com diferenças de 31% e 20% a favor da AMD, respectivamente.
Por outro lado, em games como Cyberpunk 2077, Rainbow Six Siege e CSGO, o processador da Intel obteve vantagem em relação ao hardware da AMD, ou seja, foi exatamente o contrário daquilo que eu falei, que realmente o gráfico que eles montaram ali está um pouco confuso. Entretanto, o preço mais competitivo do AMD Ryzen 7 7800X 3D, que custa aproximadamente $449 ou R$2.279 sem impostos, contra os $549, cerca de R$2.779 sem impostos. Do Core i9 13900K, torna-se um atrativo para os consumidores. A eficiência energética também é um ponto favorável ao processador da AMD. Testes de benchmark revelaram que em alguns casos o consumo de energia do Ryzen 9 7950X, outro modelo da linha, pode ser menos da metade do registrado pelo Intel Core i9 13900K. Aqui nós temos os principais lançamentos. Vamos ter aqui o 7800X 3D por $449, o 7900X 3D por $599, o 7950X 3D por $699, sendo o 7800 8 núcleos 16 threads, o 7900X 12 núcleos 24 threads e o AMD Ryzen 7950X 3D, que é o topo, com 16 núcleos e 32 threads. Ou seja, a AMD está seguindo o mesmo caminho da Intel no quesito de núcleos. Ela realmente descobriu que quanto mais núcleos, melhor é a capacidade do processador em realmente renderizar os games. E no caso aqui, lembrando que esses preços ainda não estão convertidos em reais. Aliás, como todos nós sabemos, esses preços, quando chegarem ao Brasil, serão realmente bem diferentes dos anunciados em dólares. No caso, voltando aqui ao texto, vale ressaltar que os resultados de benchmarks oficiais devem ser analisados com cautela. Os fabricantes nem sempre divulgam informações detalhadas sobre as condições dos testes, como temperatura e consumo de energia ajustado às máquinas. Ou seja, é aquela história, eles contratam uma empresa, a empresa faz alguns testes de acordo com os seus critérios e depois divulga os resultados. E a AMD, com certeza, vai fazê-lo. Então, nós não temos realmente ali como comparativo. Eles não pegam um processador topo de linha da Intel e fazem os comparativos para que realmente os usuários tenham realmente ali uma ideia do que se trata. Tá? Uma ideia, digamos assim, palpável, né? Uma coisa que seja realista. É apenas um dado ali relevante de acordo com a visão da AMD. O lançamento do AMD Ryzen 7 7800X 3D está previsto para o dia 6 de abril. Já os modelos mais potentes da linha, o Ryzen 7950X 3D e o Ryzen 9 7900X, estão disponíveis no mercado global com preços de $599 e $699, cerca de R$3.030 e R$3.540, respectivamente, preços também sem os impostos. A expectativa é que a AMD consolide sua posição no mercado de processadores para jogos com lançamento do Ryzen 7 7800X 3D, oferecendo uma opção atraente e acessível aos gamers. A batalha entre a AMD e a Intel promete ser acirrada, com ambas as empresas procurando inovar e conquistar uma fatia maior do mercado. Com a chegada do Ryzen 7 7800X 3D às prateleiras, será interessante observar como a Intel reagirá e quais serão os próximos movimentos dessas gigantes do setor. Fica o convite, né, para os leitores para acompanhar realmente a cena aí dos próximos capítulos. Bom, pessoal, a respeito dessa notícia, o que eu posso adiantar para vocês, tá, é que essa nova tecnologia da AMD, o 3D V-Cache, ele faz com que, pelo processo, né, chamado Interposer, então, portanto, pessoal, o Interposer não é aquela placa lá com um processador da Intel que é vendido hoje aí pelos marketplaces da vida. O Interposer era um processo de empilhamento de chips de silício, então o que fez a AMD? Ela fez um empilhamento
aumentou significativamente a capacidade de armazenamento, e com isso os processadores Ryzen se tornaram mais velozes em alguns games, ou seja, games que precisam, eu acredito, games que precisam de maior capacidade de processamento da CPU. Então a CPU ela processa, armazena dados, Então com isso os processadores da AMD em alguns games eles se tornam até 9, 10% mais velozes do que a Intel. Bom, continuando aqui então, pessoal. E no portal tudocelular.com, a NVIDIA GeForce RTX 3060 se torna a placa de vídeo mais popular entre os usuários da Steam. A Steam divulgou a atualização mensal desse relatório que mostra estatísticas dos usuários de sua plataforma de jogos, revelando quais são os sistemas operacionais, processadores e GPUs mais usados pelos jogadores. Em março de 2023, a GeForce RTX 3060 conquistou um novo pico e se tornou a placa de vídeo mais usada pelos consumidores da loja. Até fevereiro de 2023, a líder de placas de vídeo mais utilizada pelos usuários da Steam era a GTX 1650, mas vários jogadores migraram para a opção de placas de vídeo das linhas com suporte nativo para Ray Tracing, incluindo a RTX 3070 e a RTX 2060. Em questão de dias, a GeForce RTX 3060 saltou para uma fatia de 10,67% de usuários. Presente em 82,63% de todos os dispositivos que rodam a Steam, a GeForce é a líder dominante do mercado de gráficos dedicados. A NVIDIA assina 22 das 25 placas de vídeos mais populares do ranking, enquanto a Radeon RX 580 é um dos modelos mais populares da AMD e a Intel é conhecida principalmente pelos seus gráficos integrados, UHD e Xe. A GeForce RTX 3060 é considerada uma das placas de vídeos de melhor custo-benefício do mercado atualmente, oferecendo Ray Tracing nativo e memória de última geração por cerca de $329, cerca de R$ 1.669 sem impostos, nos Estados Unidos. Cabe lembrar que algumas placas de vídeo da empresa facilmente ultrapassam a faixa de $1.000. Outras estatísticas ligadas pela Steam indicam que 3 em cada 4 os usuários de Windows possuem um processador da Intel. A fabricante norte-americana registrou um crescimento de 9% de market share da plataforma em março de 2023, enquanto a AMD caiu 9%. Curiosamente, 58,4% daqueles que executam o Steam no Linux utilizam CPU da AMD. Então, pessoal, o que eu posso deixar para vocês aqui é o seguinte: é mais do que claro que a NVIDIA ganha mercado com as suas novas placas que já possuem Ray Tracing nativo, enquanto a AMD ainda ela se esforça para realmente aperfeiçoar as suas placas. Não que as placas da AMD sejam ruins, mas realmente a NVIDIA cai no gosto popular e, como mostra a própria Steam, né, a plataforma tem mais ou menos, ela mostra, aliás, um termômetro de como anda a utilização das placas da NVIDIA. Então, provavelmente isso vai ser algo com que a AMD precise aprender a lidar para que ela realmente possa fazer ali, tentar fazer uma concorrência com a NVIDIA. E também aqui no portal tudocelular.com, a G.Skill anuncia kits de memória RAM DDR5 Trident Z5 de 24 GB e 48 GB com velocidade de até 8.200 megatransfers por segundo. A G.Skill anunciou nesta sexta-feira, 31, seus novos kits de memória de alta velocidade da linha Trident Z5, focados em gamers e criadores de conteúdo que precisam das melhores capacidades. Os produtos combinam 2 pentes de RAM DDR5 com 24 GB ou 48 GB, que podem alcançar velocidades incríveis de até 8.200 megatransfers por segundo.
Para aqueles que buscam uma das memórias mais velozes do mercado, a G.Skill oferece um kit com duas velocidades da Trident Z5 de 24 GB, totalizando 48 GB, com velocidade DDR5 de 8.200 megatransfers e latência classificada em Latence Class 405252. O conjunto pode operar em frequências mais baixas, o que reduz a latência para valores de Latence Class 404848 ou Latence Class 364646. E aqui, pessoal, nós temos um gráfico, mas infelizmente eles colocaram no caso aqui, eles colocaram realmente aqui uma foto está bem. Eu vou procurar depois aqui colocar uma foto real, provavelmente como eu estou gravando a tela, então o nível de qualidade de vídeo ele cai um pouco. Devido às maiores capacidades de armazenamento volátil, o kit com duas memórias RAM DDR5 de 48 GB, num total de 96 GB, trabalha em frequências menores de 6.800 megatransfers por segundo, com latência Class 344646 ou a 6.400 megatransfers por segundo com latência Class 323939. O kit de 48 GB também está disponível nessa configuração de transferência de dados. Essas métricas de desempenho foram demonstradas em um teste da fabricante utilizando uma placa-mãe Asus ROG Maximus Z790 Hero, equipada com o processador Intel Core i9 13900K. Portanto, vale frisar que a performance do hardware pode variar de acordo com o caso de uso e o tipo de hardware com o qual se trabalha. Então aqui por caso nós temos aqui uma tabela também que foi colocada pelo site. Aqui nós temos DDR5 8200 megatransfers, DDR5 8000 megatransfers, DDR5 7200 megatransfers, DDR5 6800 megatransfers, DDR5 6400 megatransfers. Aqui no caso, né, a capacidade do kit. Então aqui no caso, pessoal, nós temos aqui, ó, dois pentes de 24 GB, né, para 8200. Temos dois pentes aqui de também 24 GB da 8000. Temos 24 GB para 7200. Temos 24 ou 48 GB aqui para 6800 e 6400, no caso a série 6400, temos 24 GB ou 48 GB, lembrando aqui no caso são dois pentes. Então nós temos aqui 48, 48, 48, 48 ou 96, 48 ou 96. Lembrando que quanto maior for a velocidade das memórias, maiores serão as latências. Quanto menor a latência, melhor é a comunicação memória e CPU. A G.Skill destaca que os novos kits possuem suporte para overclock através do Intel XMP 3.0. Com isso, placas-mães que contam com essa tecnologia poderão oferecer ainda mais desempenho para elevar a taxa de transferência por segundo dos módulos de Trident Z5. Ao que tudo indica, as memórias não suportam o AMD Expo. A empresa ainda não confirmou o preço e data de lançamento dos novos kits. Então, em suma, pessoal, realmente teremos aí o lançamento desses novos pentes de memória que realmente impressionam, 24 GB, 48 GB, tá? No caso, um pente de memória de 24 e outro pente de memória de 48. Então, nós podemos ter, né, dois pentes de 24 GB totalizando 48 GB e dois pentes de memória de 48 GB totalizando 96 GB de memória. Então, estamos próximos aí de romper a barreira dos 100 GB. Mas prepare o bolso porque provavelmente são memórias aí. Eu vou dar aqui um chute, pente de memória de 24 GB aí em torno aí de uns R$5.000 e um pente de memória aí de 48 GB em torno aí de uns R$8.000. E isto é apenas probabilidades. E nós, como todos nós sabemos, ou se vocês ainda não sabem, quanto maior a velocidade
da memória, maior é a latência. Não significa por ela ser mais rápida que ela realmente tem uma eficiência melhor. Quanto menor for a latência, melhores serão os resultados apresentados. E aqui no portal Terra temos aqui, a AMD anuncia placas-mães baratinhas da série A620 para a linha Ryzen 7000. Partindo de $85, as placas-mãe A620 prometem ser opções bastante acessíveis para quem busca CPU Ryzen 7000, mas tem limitações importantes. Apesar de empolgarem pelos altos desempenhos e eficiência que apresentaram quando foram anunciadas, os processadores Ryzen 7000 da AMD sofreram com um preço bastante elevado, não apenas da CPU, como também da plataforma inteira, placa-mãe mais memórias. Quase 8 meses depois, o time vermelho procura tornar suas soluções mais acessíveis com a estreia do chipset A620, série de placas-mãe de baixo custo que promete chamar a atenção e que ainda relutava para entrar na nova geração, mas que ainda traz algumas limitações importantes. Conforme apontado por informantes que já puderam conferir alguns dos modelos apresentados, o chipset A620 utiliza o mesmo componente das irmãs B650 e X770, ou Promotory 21 ou apenas Promo 21, mas ajustado para o foco no baixo preço. Dessa forma, estão inclusas as placas-mãe apenas de pistas PCI Express 4.0. Outra consequência é que deve haver apenas um slot de expansão X16 para as placas de vídeo e um slot M2 X4 para SSDs, ambos em PCI Express 4.0. Então, pessoal, a questão aqui é a seguinte. A AMD está procurando realmente voltar ao mercado porque devido às suas pesquisas para realmente melhora do chip, do chip Ryzen ou do núcleo Zen, como podemos até chamá-los assim. Essas pesquisas foram extremamente caras porque eles precisavam realmente dar uma resposta ao mercado, porque a AMD realmente já tinha perdido muito terreno desde o final da linha FX e com o lançamento da linha Ryzen. O bom dessa linha é que muitos puderam conservar a mesma placa-mãe para processadores mais novos. Agora com o lançamento da AMD no quesito LGA, o slot LGA, então as placas elas mudaram, mas a própria AMD divulgou que esses novos slots LGA que ela adotou para suas novas CPUs irão perdurar por cerca de 5 anos, ou seja, quem comprar essas novas placas-mãe, eles provavelmente terão acesso a novos processadores sem a necessidade da troca da placa-mãe, como acontece e aconteceu muitas vezes ainda no lado azul da força, ou seja, no lado da Intel. E nesse caso aqui, uma placa que partindo de $85, convenhamos que realmente $85 podemos colocar em uma placa em torno aí de R$440, sem impostos, Então, quer dizer, provavelmente essa placa deve surgir aí no mercado por cerca de R$650. O que, convenhamos, para processadores mais novos da linha Ryzen, é um preço muito convidativo, E com certeza com esses novos chips que estão saindo, com os novos processadores, com os chips gráficos, ou no caso, como costumamos dizer, APUs, provavelmente muitas pessoas terão o quê? Mais memórias e menos placas de vídeo. Ok, pessoal? Bom, nós estamos aqui então encerrando aqui esse primeiro vídeo. Eu espero que realmente ele seja bastante produtivo. Eu espero bastante críticas no que eu possa melhorar, porque afinal de contas, como é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, comentando as notícias nos portais aqui de informações, então eu espero de vocês